Hoje, seguindo a sequência de vídeos sobre monorepos, nós vamos ver como configurar um monorepo do zero, onde nós teremos uma aplicação front-end, uma API e uma biblioteca compartilhada entre essas duas aplicações, com um ferramental moderno utilizando PnPM Workspaces e TurboRepo. Então, se tu te interessa por esse assunto, já se inscreve aqui no canal e deixa o like nesse vídeo. Como citado anteriormente, no primeiro vídeo dessa série de vídeos, muitas pessoas acham que um monorepo é apenas um único repositório que tem várias aplicações ou bibliotecas dentro dele. Apesar de que, em sua essência, seja isso mesmo, geralmente monorepos têm um ferramental a mais ao redor deles. O objetivo desse ferramental é facilitar a execução de tasks e o compartilhamento de código, por exemplo. E é aí que entram coisas como PnPM Workspaces, Emacs e TurboRepo, que nós já comentamos em vídeos anteriores. Então, em um primeiro momento, eu vou criar um monorepo sem nenhum tipo de configuração. Depois disso, nós vamos adicionar o PnPM Workspaces e então nós vamos entender os prós e contras em detalhes e após isso adicionar o TurboRepo, que vai facilitar algumas coisas para nós. Dessa forma, os benefícios e a responsabilidade de cada coisa vão ficar bastante claras para todo mundo. O objetivo, como eu disse, é sairmos desse vídeo com um monorepo, uma API, um front e uma biblioteca compartilhada, configurado e pronto para uso. Então, bora parar de falar e começar a codar. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é rodar um PnPM init. Isso vai me dar um package JSON e vai permitir com que eu trabalhe com maior facilidade dentro desse monorepo. Eu vou abrir isso aqui no meu NeoVim e vou fazer algumas edições. A primeira coisa é que eu tenho que adicionar aqui uma descrição. O package JSON root ele não precisa de um main e no momento ele também não precisa de scripts. As keywords, isso não faz muita diferença, então eu vou deixar vazio. O author eu vou deixar eu mesmo. E a princípio é isso que a gente precisa para começar os trabalhos. Eu vou criar aqui duas pastinhas, uma chamada apps e outra chamada packages. Então agora vocês vão ver que além do package JSON root, a gente tem uma pasta chamada apps e outra package dentro desse monorepo. Dentro da pasta apps, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um app dedicado para API. E para fazer isso eu vou utilizar a CLI do Nest.js. Então a primeira coisa é instalar a CLI do Nest. E depois disso, a gente está basicamente pronto para rodar um Nest New API. E aqui eu vou dizer que eu estou utilizando o PnPM e isso vai fazer com que ele crie uma API Nest para nós, pronta para que a gente rode ela e utilize ela como a gente bem entender. Então, se eu entrar aqui dentro da API e rodar um PnPM Start Dev, essa API ela deve rodar e se a gente acessar a porta 3000, a gente vai ver aqui o Hello World dela. Perfeito. O próximo passo agora é então criar um front-end web. E para fazer isso eu vou utilizar a CLI do Next. Então aqui eu posso rodar um PnPM Create Next App Latest Web. E aqui ele vai me perguntar quais as configurações que eu quero aplicar. Nesse momento eu vou escolher reutilizar configurações previamente utilizadas. Então, basicamente eu quero utilizar o TypeScript, o Biome, o Tailwind CSS, o Source Directory e o App Router. Ok, agora acessando o folder web, a gente vai poder rodar um PnPM dev e isso vai dar um spin-up no servidor do Next e se a gente acessar a porta 3000 agora,
ele vai estar executando a nossa aplicação Next. Aqui nós já temos um pequeno conflito, correto? Que é basicamente a nossa API e o front estão rodando na mesma porta. Então, para resolver isso, eu vou acessar aqui o main da API e aqui na linha 5 eu vou mudar esse 3000 para 3001. Dessa forma, a gente pode executar ambos ao mesmo tempo e não vai acontecer nenhum tipo de conflito de porta. Perfeito. Temos então dois apps configurados aqui, a API e o web, debaixo desse folder chamado apps. E o que muitas pessoas entendem por monorepo é basicamente isso. Então, o que elas acabam fazendo é entrando aqui no folder web, rodando um pnpm dev, criando um novo terminal. E nesse novo terminal elas entram no folder da API e rodam um pnpm start dev. Então, nesse momento agora eu tenho ambas as aplicações rodando ao mesmo tempo. Apesar de que isso funciona, não é o melhor dos mundos, porque à medida que tu começa a ter dezenas de aplicações no teu monorepo, packages nos quais essas aplicações dependem, que precisam ser buildados, tu quer rodar testes em todas essas aplicações, essas coisas elas começam a ficar um pouco custosas e difíceis. Então, idealmente, tu vai ter um ferramental nesse teu monorepo que vai permitir com que tu execute todas essas tarefas de uma forma um pouco mais simplificada. O primeiro passo, e o mais simples, seria criar aqui um arquivo chamado pnpmworkspace.yaml, e dentro dele nós vamos configurar o que seria a estrutura do nosso monorepo. Então, aqui a gente tem o nosso folder de apps e de packages, então isso diz pro pnpm que a gente tem um monorepo, e dentro desse monorepo a gente tem apps e packages, e eles vivem dentro desses arquivos. E a gente também tem o catalog, que permite com que a gente defina uma versão fixa para determinada dependência. Então, dentro dos packages JSON, tanto do web quanto da API e de qualquer outra aplicação, eu posso dizer que eu quero utilizar a versão do catalog. Então, isso facilita com que a gente unifique a versão utilizada de uma determinada ferramenta ou, enfim, nesse caso, linguagem, em todas as aplicações do nosso monorepo. E se uma delas não quiser se adequar, ela pode utilizar uma outra versão que seja necessária, por exemplo, ou algo do tipo. Então, com o pnpm workspaces configurado, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um rmrf na node modules das duas aplicações. Então eu vou matar aqui também a web, dar um rmrf na node modules da web também. E aqui eu posso voltar para o nosso root e rodar um pnpm install já. Ele vai identificar que a gente está no monorepo e instalar essas dependências de acordo com a estrutura desse monorepo. Então, assim que ele terminar esse pnpm install, a gente vai ver que vai ter uma node modules no root aqui e uma node modules dentro da API. E vocês podem ver que essa node modules da API, ela é, em alguns casos, para algumas dependências, um symlink para uma outra node modules. Então, isso faz com que as dependências elas sejam instaladas também apenas uma vez. E isso faz com que a performance de instalação, entre outras coisas, seja muito melhor. E agora, com o pnpm workspaces configurado, a gente não precisa mais entrar em todas as aplicações, rodar os comandos em cada uma delas. A gente pode rodar um único comando que vai executar o start tanto na API
quanto na aplicação web. Porém, para fazer isso, a gente tem que ir ali no web package.json e modificar este script aqui e chamar ele de start.dev. Isso porque o nome do script para determinada coisa ele tem que ser o mesmo em ambas as aplicações para que isso aqui funcione. Então aqui nesse caso eu posso rodar um pnpm -r start.dev. Então isso aqui vai executar de forma recursiva o start.dev para todos os apps e packages dentro do meu monorepo, ok? E se a gente vier aqui e der um reload, a gente vai ver que ambas estão rodando, cada uma na sua porta respectivamente. Porém, apesar de que isso já seja um avanço bastante considerável e ofereça uma developer experience muito melhor quando comparado com o que a gente tinha sem o PNPM Workspaces, a gente vai perceber que à medida que a gente vai adicionando complexidade a esse monorepo, as coisas elas vão começar a ficar problemáticas. E um dos exemplos que eu consigo trazer para vocês aqui agora é caso nós tenhamos um package compartilhado entre essas duas aplicações que precisa ser buildado antes de ser utilizado. Nesse caso, como o package é local, ele não vai estar pronto para uso. Então, para que ele seja utilizado, antes de utilizar ele, nós temos que obrigatoriamente rodar o build dele. O PNPM Workspaces, ele não identifica essa dependência e não entende que para rodar o build da minha aplicação, eu preciso primeiro rodar o build do meu package que eu estou consumindo localmente. E é exatamente aí que entra questões como o TurboRepo, então. Então, para exemplificar isso com um pouco mais de detalhes, a gente vai agora criar um package compartilhado entre essas duas aplicações. Esse package ele vai basicamente expor alguns arquivos de configuração e após isso a gente vai ver quais os problemas que isso introduz no nosso monorepo e então resolver eles adicionando o TurboRepo ao nosso monorepo. Então, dentro de packages, nós vamos criar um novo diretório chamado config, e esse diretório config ele basicamente vai ser uma biblioteca npm. Então, para que a gente possa inicializar essa biblioteca npm, a gente vai rodar um pnpm init como a gente fez ali anteriormente. Então, a descrição aqui: configuração compartilhada. Por enquanto, eu não acredito que eu precise de um main. Ele vai ser privado e ele vai ter aqui um script de build. Além disso, ele vai exportar aqui alguns arquivos. A gente não precisa de keyword, author, nada disso. Package Manager e algumas dev dependencies. Vejam aqui que eu já estou utilizando as dependências do nosso catalog. Então, isso aqui vai dizer que para o nosso Package Manager que ele deve instalar a versão que está definida lá no catalog, ok? Além disso, a gente vai criar aqui um folder chamado Base. Dentro dele, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um biome.json. Além disso, a gente vai precisar de um tsconfig.json e de um jest.config.ts. O arquivo biome.json vai ter as configurações que a gente quer aplicar no nosso monorepo para o biome. Então, vocês não precisam se ater aos detalhes aqui, o importante é entender que essa configuração ela vai ser exportada para os outros apps que a gente tem aqui dentro do nosso monorepo e é basicamente isso. A mesma coisa vai acontecer com o tsconfig. E por fim, a gente vai então também adicionar aqui a configuração que a gente quer compartilhar pro Jest.
Agora, não menos importante, a gente também tem que configurar o Biome para o package config propriamente dito. Então, isso aqui em suma vai só estender a nossa configuração base, e o mesmo vai acontecer para o TypeScript. Então aqui eu vou criar um testconfig.json, estender a configuração base do nosso TypeScript. E para finalizar, eu preciso criar um tsup.config.ts. Esse arquivo vai basicamente dizer para o tsup como que ele deve buildar e exportar essa nossa biblioteca. Agora, com tudo instalado, eu posso rodar um pnpm install. Existe algum problema aqui dentro do nosso package JSON, provavelmente. Eu acho que a gente está com um bracket a mais aqui. Era isso mesmo. Perfeito, então agora com o pnpm install rodado, a gente pode rodar um pnpm build e esse package ele vai ser buildado e vai estar pronto para o consumo. Então o tsup vai buildar esse package, mover as coisas para dentro desse arquivo dist, e o nosso package.json então vai expor isso para que consumidores externos façam o devido uso dele. Então agora, com essa biblioteca compartilhada configurada e pronta para ser utilizada, eu vou em todos os apps que a gente tem aqui e vou refatorar eles um pouco para que, ao invés deles consumirem essa configuração local que eles têm, eles consumam a configuração que eu acabei de criar dentro dessa biblioteca. O que eu fiz aqui, então, foi basicamente mudar um pouco a configuração aqui do Biome em ambos os repositórios para que eles estendam o config Biome, a mesma coisa aqui no tsconfig, e além disso no package.json eu tenho aqui o uso do catalog e também adicionei aqui o nosso package de config como uma dependência do workspace. Então, diferente aqui do catalog, eu estou utilizando o que vem do workspace. Para instalar essa biblioteca dessa forma, o que eu fiz foi rodar um pnpm add -d config workspace e daí rodar isso em cima do filter da web e da API. Então, ele vai instalar essa biblioteca tanto na web quanto na API. Agora, caso nós tentemos rodar o pnpm-r start dev, a gente vai ver que vai acontecer um erro. Isso porque a nossa API não conseguiu resolver uma dependência, que é a dependência de config. E isso acontece porque o nosso package config ele não está buildado. Então ele não está pronto para uso. Então, para que ele esteja pronto para uso, eu preciso rodar um pnpm filter config build, que vai basicamente rodar o build no package config. Após rodar isso, a gente vai ver que ao rodar o pnpm-r start dev, as coisas passam a funcionar. Isso porque o nosso processo de build criou essa pasta dist. Agora imaginem um monorepo com dezenas de apps, dezenas de packages compartilhados, e imaginem que vocês querem subir essa aplicação. Passa a ser inviável ter que rodar o build toda vez para garantir que tudo está atualizado, está utilizável, para daí rodar o start e, enfim, muitas vezes se tu escrever algum script automatizado, ele pode acabar rodando esse build de forma desnecessária, excessivas vezes. Então, o ideal seria que nós tivéssemos uma ferramenta que resolva esse problema para nós. E é exatamente isso que o TurboRepo faz. O TurboRepo nada mais é que uma ferramenta de build do ecossistema JavaScript e TypeScript, mas ele funciona também para outras codebases com um pouquinho mais de configuração. A ideia dele é basicamente trazer aqui
uma inteligência um pouco maior para o teu monorepo. Então ele vai identificar essas dependências, realizar o build automático dos packages, realizar um caching. Inclusive a gente tem a opção de remote caching, que permite com que tu compartilhe cache entre runs de workflows e inclusive entre máquinas dos próprios desenvolvedores. Então, no momento em que eu rodar uma operação, se eu tenho um package ali que demora vários minutos para ser buildado e alguém já rodou esse build na máquina deles, isso vai ser subido para o remote cache. E eu posso simplesmente fazer o download dessa versão buildada da biblioteca, ao invés de ter que buildá-la localmente. Isso é bastante útil e traz bastante performance para os monorepos, principalmente em cenários onde a gente tem muitos apps e muitos packages. Perfeito. Então, para configurar o monorepo, eu basicamente tenho que criar um arquivo chamado turbo.json. Dentro desse arquivo, a configuração mais importante é as tasks. São elas que vão dizer o que vai acontecer quando eu rodar determinado comando no PNPM ali. Então, aqui eu estou basicamente dizendo que a task de build depende do build dos packages, que a task start dev também depende do build. Então, o que o TurboRepo vai fazer? Ele vai verificar que eu estou executando o start dev, vai verificar se o start dev se aquele app em específico depende de um package e vai então executar o processo de build daquele package no qual a minha aplicação depende. Então, se a gente vier aqui parar a execução desse cara e apagar o dist aqui, obviamente, primeiro a gente tem que instalar aqui o nosso TurboRepo. Então eu vou dar um pnpm add turbo workspace root, que quer dizer que eu estou adicionando essa dependência no root do nosso workspace. Então se a gente tiver aqui no package.json root, ele vai estar aqui como uma dependência de desenvolvimento. Com o turbo.json criado e com o turbo instalado, eu posso simplesmente rodar um pnpm turbo start dev. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ele, antes de rodar o start dev do web e da API, ele vai rodar o build do meu package config. Então aqui a gente tem um erro. Fail to parse turbo.json. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, parece que eu tinha esquecido de salvar o arquivo ou coisa do tipo. Então, se nós rodarmos agora um pnpm turbo start dev, vocês vão ver que primeiro ele rodou o build ali do meu package config e agora rodou o start da minha aplicação. Se eu vier aqui e der um refresh, ambas estão rodando. Então essa é uma das primeiras vantagens que o Turbo traz para nós. Ele vai fazer o build automático aqui dos nossos packages de acordo com o que está definido aqui na configuração de tasks. Além disso, rodando o pnpm turbolint agora, vocês vão ver aqui, poder observar que no config build ele deu um cache hit, ou seja, o output dessa task ele já existe, portanto ele não precisa ser reexecutado, porque ele já está buildado. Então ele simplesmente deu skip em todo o processo de build aqui da aplicação e foi direto para o lint tanto do web quanto da API. E vocês vão ver inclusive que agora, se eu rodar um pnpm turbo start dev, o mesmo deve acontecer um cache hit ali e a minha aplicação subiu muito mais rápido. Então isso significa que, além de estar buildando de forma automática os packages nos quais eu dependo, o TurboRepo
ele está também adicionando essa inteligência de caching. Nesse momento, obviamente, esse caching ele é local, ele não é o remote caching mencionado na documentação. Para que nós tenhamos o remote caching, a gente precisa fazer uma configuração a mais para que ele consiga se autenticar com um servidor para, enfim, enviar e receber esses artefatos de cache. Perfeito? Então, em suma, é isso. Agora a gente tem um monorepo funcional com front-end, API e um package compartilhado. Tudo organizado com PnPM Workspaces e TurboRepo para caching e também build automático de packages dependentes. A base ela está pronta, o fluxo está bem claro e tu já consegue visualizar como o ferramental começa a trabalhar ao teu favor. E, bom, eu estou utilizando essa mesma estrutura em um monorepo de um projeto pessoal, porém com algumas coisas a mais que a gente vai ver um pouco mais à frente, nos próximos vídeos do canal, como dockerização e um pipeline completo de CI/CD. Então, só para mostrar um pouco para vocês aqui está esse projeto que eu acabei de mencionar. Como vocês podem ver, a gente tem aqui algumas coisas a mais, obviamente, mas ainda assim nós temos o PnPM Workspaces, nós temos aqui o package.json root com, obviamente, algumas coisas a mais, temos o package de config, os apps. Aqui eles têm um nome diferente, mas eles seguem a mesma estrutura. Mas como eu comentei, a gente também tem, por exemplo, aqui um Docker Compose, que vai permitir com que a gente suba todas essas aplicações, inclusive com banco de dados, instalando as dependências de forma automática, de forma bastante simples. E por fim, como eu mencionei também, a gente tem aqui alguns workflows que vão, por exemplo, durante o pull request, realizar toda a parte de linting e check de formatação de forma automática. Então, basta eu adicionar um novo app nesse monorepo, que esse comando aqui, ele já vai identificar que esse novo app tem um comando de format ou de lint, e caso ele tenha sido afetado no meu PR, esse comando ele vai ser executado. Então, se esse tipo de coisa te interessa, já te inscreve aqui no canal. Por hoje é isso. Até mais.